Sejam bem-vindos todos e todas. Eu sou Pablo Rodrigues e bem-vindos a mais uma aula do História a Contrapelo. Hoje nós vamos falar sobre História da África, ok? E os perigos de uma história única. Esse é uma alusão ao livro da escritora nigeriana Ngozi Chimamanda, ok? Um clássico, sempre bom ler os clássicos. E qual é a questão? Ngozi Chimamanda fala que durante a sua infância ela tinha uma visão deturpada, tá? Do que acontecia no seu país em relação a um determinado aspecto da realidade. Foi motivada por esta visão deturpada que ela tinha em relação a um empregado que trabalhava em sua casa, porque seus pais eram professores, então ela era de uma família de classe média na Nigéria. Ela viu que aquela pessoa, por mais que ela trabalhasse ali na casa dos seus pais, ela não era desprovida de cultura, ela não deixava de ter costumes que eram similares ao dela, e não deixava de ler, não deixava de brincar, ou seja, foi a partir desse despertar na sua consciência e depois, pelo fato dela ter ido estudar nos Estados Unidos, porque a Nigéria é um país de língua inglesa, né? Lá eles falam inglês como sua língua oficial, apesar de terem outras línguas locais, que eu vou explicar mais à frente. Ela foi estudar nos Estados Unidos. De lá ela foi confrontada por uma colega sua de quarto e essa colega de quarto, ela ficou chocada pelo fato de ela ouvir algumas músicas, algumas outras que não eram propriamente da África. Então ela foi motivada a escrever esse livro, que no caso era uma palestra e depois virou um livro, que é Os Perigos de uma História Única. Tá? Então, indo direto ao ponto, quais seriam os perigos de uma história única em relação à África? Os mitos que foram construídos pelos europeus, pelas potências europeias que dominaram aquele continente, ok? Então, existiu ali, primeiramente no século XV, o contato, depois a conquista de algumas partes da África, com permissão também daqueles povos que habitavam, e depois durante o século XIX. Isso é conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, ok? Então, a primeira coisa é o seguinte, a África é um continente. Parece óbvio dizer isso, mas nem tanto assim. Por quê? Porque tratamos muitas das vezes a África como se ela fosse um país. E lá tivesse uma mesma cultura, uma única língua, os mesmos costumes. E não, a África não é um todo homogêneo. Ela não é uma coisa única só. Ela é multicultural. Ela é multilinguística. Então você tem vários países que são de origem lusófona, por exemplo, como Angola, como Moçambique, que foram dominados por Portugal, então falam português. Você tem São Tomé, tem Príncipe, tem as ilhas de Açores, Madeira, né? Inclusive o Cristiano Ronaldo veio lá dessa ilha, da Madeira. Você tem países de origem francófona, como Marrocos, Senegal, Egito também, parte do Egito fala francês. Você tem países de origem anglófona, como a própria Nigéria, que eu falei. Tem países também que têm uma influência também árabe muito grande, como os países do norte da África, a Argélia, a Líbia, Marrocos também, Sudão, ok? E parte do Egito. E você tem esses povos que já habitavam lá, naquela localidade, naquela região, naquele espaço geográfico, e falavam línguas específicas, línguas africanas, como o caso da língua de origem Hausa na África Central. Você tem o Yorubá na Nigéria e no Benin, e o Igbo também na Nigéria, ok? Então, os dois campos semânticos que eu coloquei aqui para vocês, que já se contrapõem, é a questão multicultural, tá? A homogênea. Então, como eu falei para vocês, a África é um continente onde há diversas culturas, diversas línguas, diversas formas de organização política, econômica, ok? E social.
O outro mito é em relação à questão da história da África. Os europeus que ali estiveram e tiveram contato com aqueles povos africanos que estavam ali, eles fizeram relatos de viajantes que ali estiveram no século XIV, no século XV e nos séculos posteriores. E esses relatos, eles tinham uma visão muito eurocêntrica, uma visão que colocava a África como um lugar totalmente despido de cultura, de história, um lugar completamente eivado, completamente eivado de guerras, de miséria, de fome, todas essas imagens que a gente vê até hoje. Quando a gente para pensar e você fala, Pablo, por que a África é miserável? Por que na África só tem guerra? Por que na África... Isso são imagens que a gente vê constantemente na televisão. Quando não, a gente coloca a África num lugar de selvageria, de barbárie, num lugar onde há o exótico, o fantasioso, num lugar onde você vai fazer safari. Quantas vezes a gente não viu isso na televisão? Quantas vezes a gente não vê isso na internet? Quantas vezes a gente não ouviu isso? Muitas das vezes na escola mesmo. Ok? Então esse é um mito. Por quê? Esses povos que ali estiveram, eles, além de terem línguas específicas, eles tinham línguas que eram orais. Ou seja, o que acontece? No século XIX, quando se vai se construir a história enquanto ciência, apesar dela já existir como narrativa, ela se construiu como ciência no século XIX, tudo que era considerado documento histórico era os documentos, as fontes escritas. Então, foram colocados que os povos ágrafos, ou seja, aqueles que não tinham escrita, eles não tinham história. Era uma operação lógica. Automaticamente, eles não teriam história. Então, alguns povos, de fato, não tinham uma língua escrita, mas eles tinham uma língua oralizada, falada. Ou seja, os costumes eram transmitidos de gerações em gerações, em alguns lugares, pelas pessoas mais antigas. Por isso essa questão do respeito à ancestralidade, do culto à ancestralidade, das pessoas mais velhas. Tá bom? Então você tem essa questão dos costumes que são passados de geração a geração. Em alguns lugares, né, você tinha a figura dos griots. O que são os griots? São justamente essas pessoas, são sacerdotes, que são incumbidos de transmitir a tradição para as próximas gerações. Tá? Então esses povos tinham história sim, só que eles contavam a sua história através da fala, através da oralização, ok? O terceiro mito é o fato de achar que não existia comércio na África, que o único comércio que existiu era o comércio transatlântico, ou seja, o comércio que se deu entre essas potências europeias, né, além mar, para com os povos que estavam na África. Nossa, isso é completamente descabido, porque já se é comprovado pela historiografia de que existiu o comércio transsaariano. O que é o comércio transsaariano, Pablo? É o comércio que se dava no Saara, no deserto do Saara. O deserto do Saara, apesar de ser um deserto escaldante, altas temperaturas, não era inabitável. Existiam povos nômades, ou seja, povos que migravam de um lado para o outro, né, e que faziam ali comércio através das caravanas pelo deserto. E como eu falei, também existiam povos no norte da África que tinham influência árabe. Esses povos faziam esse comércio pelo Saara, pelas caravanas, levando ouro, levando marfim, comercializando escravos, ok? Então aí a gente já entra também num outro ponto. Existia escravidão na África? Sim ou não, Pablo? Existia escravidão na África, ok? Os povos africanos tinham escravidão. Isso é comprovado já. No entanto, é bom pontuar que é o seguinte, que a escravidão transatlântica,
acabou com a tradição, com as formas de organização e intensificou, inclusive, a escravidão que já existia na África. Por quê? Porque a escravidão se dava sobretudo por guerras, ok? Por dívida, da mesma maneira que era no Império Romano, tá? Era sobretudo sobre essas duas formas de escravidão. Existia uma forma de escravidão ali também que era doméstica, mas que tinha o objetivo de prestar serviços, né? A escravidão a ganho, que existiu também no Brasil, ok? Mas era sobretudo por guerras. Então não tinha esse valor econômico, esse valor que visava o lucro. Esse valor foi trazido pelos europeus, eles que tinham essa visão. Tá? Então existia sim escravidão na África, só que ela não tinha o mesmo valor, não tinha a mesma visão e não tinha o mesmo significado que a escravidão transatlântica, ok? Outra questão é sobre as formas de organização social e política na África. Na África é um bando de bando nômade que transita de um lado para o outro, é todo mundo primitivo. Não. Ok? Na África existiram reinos, existiram impérios, existiram dinastias. É bom salientar, tá? Que o conceito de reino, de império, de dinastia, assim, é pautado muito numa visão europeia ainda, tá? Mas pela falta de ter outros conceitos que se refiram a essas formas de organização, dessas civilizações que tiveram na África, a gente vai usar império mesmo, vai usar reino e vai usar dinastia, ok? Então existia os impérios do Mali, da Gana e de Songhai. Esses 3 impérios foram os mais representativos na África. O Império do Mali, que se deu do século VIII ao século XVI, o Império da Gana, do século VIII ao século XIII, e Songhai, do XV ao XVI. Todos esses impérios eles foram construídos com base no comércio, ok? Apesar de que eles tinham uma forte relação com a questão da agricultura também, mas sobretudo por causa das rotas africanas comerciais que foram construídas pelos árabes, que tinham uma influência nesses impérios também. E aí, no caso, Songhai é um império que passa a existir depois da desagregação do Império de Gana, ok? E aí nós temos o Reino do Congo e Grande Zimbábue. O Reino do Congo, inclusive, que depois ficou conhecido como o maior centro de difusão de escravos, de venda de escravos, ok? O maior fornecedor de cativos até o século XVIII foi o Congo. O Congo, que tinha como um porto muito importante na cidade de Tombuctu, era uma cidade totalmente comercial, uma cidade de grande opulência, de riquezas, ok? E foi aí que esses cativos foram levados do Congo para além mar, sobretudo o Brasil e outros países que eram baseados na escravidão. Nós temos também o Golfo do Beni, que era considerado a costa dos escravos. Lá existia um reino famoso chamado Reino do Daomé. O Reino do Daomé, inclusive o rei de lá, ele tinha uma relação muito, muito positiva com Félix de Souza, que era um brasileiro, né? Filho de escravos, ou seja, ele era um mulato negro, né? Que acabou sendo considerado, ganhou o título de Xaxá. Xaxá era ali uma figura de representação significativa
na hierarquia do reino do Daomé. Então, o Félix de Souza se tornou depois um traficante de escravos e ele passou a ser considerado o xaxá ali do reino do Daomé. A escravidão transatlântica, como eu falei, que provocou uma intensificação no tráfico de escravos e era uma desagregação intensa nesses impérios, nesses reinos que ali da África, eles fizeram que fosse, né, levado uma série de escravos forçosamente para longe da África, né, para as Américas, sobretudo para as Américas, né? Então esse movimento ficou conhecido como diáspora africana. Diáspora é um termo que se refere à fuga, né, dos judeus, né, para longe de Israel. Depois que queimaram o templo em Jerusalém, esses judeus foram obrigados a se evadir de Israel, porque eles estavam sendo perseguidos, primeiro pela Babilônia e depois pelo Império Romano. Então, diáspora tem a ver com a perseguição dos judeus. Mas aí, justamente depois que aconteceu essa intensificação do tráfico transatlântico, esse movimento migratório intenso para longe da África, o termo diáspora foi associado a esse movimento forçoso para longe da África. Ou seja, então nós falamos sobre a diáspora africana. E como se deu a diáspora africana. O auge dela foi entre o século XVII e o XIX, de 1650 a 1870, onde quase 11 milhões de escravos foram retirados do continente. Então essa galera foi retirada, 11 milhões, imagina 11 milhões de pessoas retiradas da sua terra natal e vieram viver no Brasil. No Brasil, em outros países da América Latina, e aqui acabaram construindo outras formas de organização, formas de resistência. Uma coisa também que é associada à África, no caso aos africanos, é o fato de achar que eles não tiveram nenhuma forma de resistência. Isso aí comprovadamente já caiu por terra, né? Esses africanos que aqui habitaram e que eram colocados juntos, povos de culturas diferentes, de tribos e de reinos diferentes, né, justamente para que não houvesse uma organização política e uma resistência, acabaram fazendo quilombos, por exemplo, como o Quilombo dos Palmares, muito conhecido, um dos principais, no século XVI, demorou muito tempo para ser derrotado. Tiveram também, eles fizeram a questão da capoeira também, que depois virou a ser uma luta, mas durante muito tempo era uma forma de defesa, né? Você tem também a questão da morte aos senhores de escravos, a queima das fazendas, o suicídio e uma série de outras, as revoltas de escravos, enfim, uma série de outras formas de resistência. Então são basicamente esses os mitos. Na verdade, há muitas outras coisas para falar sobre a história da África. Esse vídeo não se esgota aqui. O assunto rende bastante, tá? Mas por hora é isso. Se vocês gostaram dessa aula, curtam, sigam no canal, sigam também no TikTok, tá bom? Que depois eu vou fazer um vídeo curto para divulgar esse vídeo. Mas sigam lá a História Contrapelo e vamos até a próxima aula. Curtam, compartilhem, sigam, enfim, divulguem. Valeu!